Nesse último final de semana, ocorreram eleições na Venezuela e, para a surpresa de ninguém, Maduro já foi reeleito. E está todo mundo neste momento tentando entender o que de fato aconteceu. Teve fraude? Aquilo lá é uma ditadura? Qual é o papel do Brasil? Bem, para mim a pergunta é outra. Por que esse assunto chama tanta atenção de nós, brasileiros, da nossa imprensa, dos nossos comentaristas? Por que está todo mundo comentando, teorizando, buscando entender o que se passa? E eu fico me perguntando no que isso realmente nos afeta de verdade, enquanto temos os nossos próprios problemas internos, muita coisa para resolver, muita coisa grave para ser resolvida. Então é isso, esse é mais um vídeo para a gente tentar entender tudo o que está acontecendo e, claro, por que e como que devemos nos posicionar com relação a essa questão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao canal. Como sempre, desde já sou muito grato pela presença, pela audiência de todos e todas. Como vocês já sabem, aqui nós falamos sobre filosofia, política e direito, tentando encontrar qual é a relação de todos esses temas que eu me dedico a estudar e utilizar para minha compreensão de mundo. E toda semana temos aí um desafio novo, um assunto complexo como esse, relacionado, ao meu ver, a todas essas áreas aí do conhecimento. Acredito que por meio delas poderemos chegar aí a algum tipo de compreensão, entendimento, alguma reflexão que nos seja útil para que possamos, inclusive, ter uma opinião crítica a esse respeito, sem ficarmos aí reféns do que diz a grande imprensa, do que dizem as alas políticas polarizadas, a respeito das quais, inclusive, vou falar aqui hoje nesse vídeo. E o mais importante, claro, que cada um de vocês possa também formar e, se for o caso, emitir a sua própria opinião. Mas, claro, o mais embasada possível, o mais objetiva possível, sem paixões, sem emoções, sempre numa perspectiva aí a mais racional possível. Porque é assim também que eu entendo que devam ser os nossos posicionamentos, nossas opiniões. E, sendo assim, antes de mais nada, gostaria de pedir aí, desde já, para aqueles e aquelas que ainda não são inscritos no canal, que possam se inscrever, para que possam acompanhar aí as nossas postagens semanais de vídeos aqui no canal. Se puderem, eu peço também que já deixem aí o seu like ou dislike, que assista o vídeo até o final e possa dar também a sua opinião, para que eu possa depois comentar e saber também o que vocês pensam aí sobre esse assunto. Minhas redes sociais estão aí também na descrição do vídeo, para quem quiser me sigam por lá também. Feitas então as apresentações iniciais, eu gostaria então de começar o comentário desse vídeo aqui, desde já esclarecendo que esse é um assunto, esse é um tema que eu confesso que eu não costumo dar assim muito a minha opinião a respeito. Eu entendo, né, que essa questão relacionada aí com a Venezuela é uma questão já de longa data, né? Ela tem todas as suas complexidades e particularidades da realidade venezuelana. Nós estamos falando aqui, na verdade, de geopolítica, de política internacional, de uma realidade de um país que, gostemos ou não, é um país soberano, de acordo com a nossa própria Constituição, deve ser respeitado como qualquer outro, independentemente das escolhas, né, que a sua população, que os seus nacionais tenham em relação às suas escolhas eleitorais, políticas. Eu entendo também que, para uma opinião realmente mais abalizada, né, sobre essa questão, tem que haver, claro, todo um estudo, né, mais aprofundado possível sobre a América Latina, considerando, né, que há todo um contexto regional, onde nós nos inserimos, né, como país também, claro, mas é preciso, né, que haja uma visão ampla da realidade que é inerente, né, à nossa região da América do Sul. E eu uso isso como um alerta pessoal, mas fica também já com uma primeira sugestão e observação para todos que queiram eventualmente é, opinar e se manifestar sobre esse tema, porque muitas das vezes, né, pessoal, nós ficamos influenciados e somos induzidos, né, a assumirmos determinadas posições com base no que vem da realidade de outros continentes, de outros estados, de outros países que não passaram e não passam pelos mesmos problemas que nós, e aqui eu vou me referir a todos nós desse eixo, né, sul
das Américas do Ocidente que eles passaram. E eu estou me referindo, por exemplo, a opiniões, análises, coberturas jornalísticas que vêm, por exemplo, de países da Europa, que muitas vezes costumamos seguir e ouvir, né, como mídias da Espanha, da Itália, da Alemanha, enfim, realidades e compreensões de mundo que não se encaixam necessariamente no que nós passamos por aqui. Assim como também, e essas ainda muito mais tendenciosas, que são aquelas que vêm da América do Norte, Estados Unidos, propriamente dito, considerando que não é também novidade para ninguém os interesses que os norte-americanos têm e possuem na nossa região, sobretudo na Venezuela, por conta da questão do petróleo. Isso aí não é novidade para ninguém. Então é por conta justamente dessas questões que eu entendo a complexidade, né, dessa temática, e raramente eu me ocupo de emitir opiniões a esse respeito. E também tem um outro motivo de eu evitar um pouco esse assunto, que é o fato de eu considerar também essa uma temática assim, um tanto quanto já bastante saturada, divisiva e com muita desinformação envolvida mesmo, né? Porque, como eu disse, é um tema que assim, eu ainda não entendo muito porquê, mas é um assunto que desperta muitas emoções, as paixões políticas, né? Porque se trata de um governo que se diz revolucionário, né, a República Bolivariana, representa mais ou menos aquele sonho, né? Então existe aí todo um ideário muito forte, né, do campo da esquerda, ou para os grupos que se dizem progressistas. E por outro lado também me parece ser uma realidade que desperta a fúria, né, do outro grupo, do outro espectro da polarização, mais à direita, que parece não conseguir também aceitar muito bem essa existência de líderes populares. Mas aí vem, sim, essas críticas clássicas do âmbito da direita, né, com relação à falta de autonomia, falta de liberdade, uma intervenção exagerada, exacerbada do Estado nas questões individuais. E claro, eu sei que existem inúmeras outras reivindicações daqueles que se posicionam então à direita e hoje, né, seria então a oposição ao regime do Maduro, e que sempre vai se colocar em questionamento se aquilo lá se trata então de uma ditadura ou uma democracia com seus problemas inerentes, como qualquer outro país teria. E a partir dessa discussão a gente vai para uma outra, também uma dessas que é de longa data, que está relacionada com a questão econômica e social daquele país, e que, de novo, né, não é um assunto recente, já se discute de longa data, né, essa relação entre economia, governos de esquerda, governos populistas, e a eficácia ou não desse modelo. E, para piorar, em razão de todas essas complexidades, dessas eleições tumultuadas, dessa perpetuação no poder do chavismo, né, que surge lá atrás com o presidente Hugo Chávez, assume o Maduro em 2013 e desde então, de reeleição em reeleição, ele vem dominando o poder, e aí ele herda as mesmas questões, o mesmo divisionismo. É um ditador? É um totalitário? Embora seja fato, isso também ninguém nega, né? Governo militarizado, segundo consta, instituições altamente instrumentalizadas, ocupadas e dominadas pelos próprios integrantes do governo. E em razão de tudo isso, para piorar tudo, ainda existe a questão dos bloqueios econômicos, os embargos internacionais, que o país passou a sofrer, se eu não me engano, também desde 2019, tornando então, como eu disse, aquela realidade, né, a realidade venezuelana, muito mais complicada, muito mais complexa e profunda do que a gente possa imaginar. E desse modo, eu repito aqui, não é fácil tomarmos um posicionamento 100% seguro, considerando que não é a realidade que nós vivemos e só acompanhamos à distância. E como eu disse, muitas das vezes, dependendo das apurações e das coberturas jornalísticas, né, que também tem o seu viés político, tem os seus interesses, muitas das vezes envolvidos, e nem sempre os fatos são entregues de maneira isenta. Então, de novo, né, se não for com base num estudo bastante aprofundado sobre a América Latina, sobre a Venezuela, ou relatos de quem realmente viveu aquela realidade, sabe dizer com clareza, com imparcialidade o que acontece lá, é muito difícil elaborarmos uma análise à distância.
sem termos, então, um conhecimento aprofundado de tudo que acontece por lá, né? E dito isso, fazendo essa enorme ressalva inicial, chegamos agora ao assunto do momento, que são as eleições que ocorreram, né, nesse último final de semana. E como eu disse na abertura do vídeo, para a surpresa de ninguém, eu não tinha nenhuma dúvida do resultado que se daria, né? E ainda que todo o processo eleitoral ainda não tenha sido concluído, já foi reconhecida aí basicamente a vitória na reeleição do atual presidente Nicolás Maduro. E, ao contrário do que o presidente Lula acabou de declarar aí na imprensa, declaração de hoje, não parece ter sido e não parece estar sendo um processo eleitoral tranquilo e pacífico, e também não tem havido muita clareza, muita transparência, pelo menos é o que a maioria das notícias tem veiculado, né? No próprio processo eleitoral em si, em especial com relação agora aos mecanismos de auditoria e de apuração dos votos. E enquanto isso não vir a público e for demonstrada a lisura do procedimento, é evidente que ficará muito difícil de se afastar aí as alegações que muitos já têm feito, né, de que tenha ocorrido algum tipo de fraude, algum tipo de irregularidade nessas eleições. Isso porque haviam pesquisas anteriores que davam como praticamente certa a eleição do candidato oposicionista, que eu não me lembro o nome, deixa eu dar um Google aqui rapidamente. E muitos acham, né, que a oposição era daquela Maria Corina Machado, né? Ela lidera a oposição, pelo que a gente vê, né? Mas ela não era a candidata. Acho que ela até está impedida de participar do processo eleitoral por questões jurídicas. Mas o fato é que as pesquisas davam praticamente como certa a eleição da oposição desse Edmundo Gonçalves, com algumas pesquisas inclusive dando aí em torno de 60% dos votos, né, favoráveis a ele. Mas o resultado foi completamente diferente disso, né? Então, de fato, né, surgem suspeitas, né, muito evidentes do que aconteceu por lá. E além disso, ainda tem tido aí relatos, né, de violência, mortes que já aconteceram, prisões, alguns chamam de sequestro, e uma escalada bastante complicada e violenta lá. Isso tem inclusive sido noticiado aí nos principais jornais no dia de hoje, com uma série de denúncias com relação a isso. Então, assim, tranquila, pacífica e normal não tem sido essas eleições na Venezuela. O Lula emite essa declaração que a gente vai comentar mais ao final desse vídeo. E aí, mais uma vez, por que eu estou aqui me dispondo a debater e discutir esse tema? Porque as perguntas que me surgem, né? E eu estou aqui para levantar também essas perguntas, justamente por que esse assunto, por que esse tema, ele ganha tanta escala, se dá tanta importância aqui no Brasil, seja pela imprensa, sejam pelos militantes políticos, a opinião pública. Você hoje abre aqui o Twitter, vamos encontrar um número enorme, né, de comentários a respeito, trending topics. Aqui no YouTube também, as análises políticas têm girado em torno disso. E é um assunto, como se diz, rende muito, né, aqui para nós. E eu realmente fico me questionando, né? Será que não existem aí? Será que nós não temos problemas mais sérios? Por que a eleição na Venezuela é levada tão em conta assim, né? Por que ela é tão importante para nós? Eu não estou querendo dizer com isso, não, que ela também é irrelevante, que não tem importância nenhuma. Querendo ou não, é um país vizinho, está aqui do nosso lado. Como eu disse também no início aqui dessa introdução, é um país da nossa região sul-americana, então, claro que conosco eles dividem, assim como outros países, Argentina, Colômbia, Bolívia, Uruguai, Chile e tantos outros, as mesmas dificuldades que nós temos, as mesmas mazelas sociais, uma série de questões em comum, né? Mas por que a Venezuela? Por que é sempre uma polêmica danada a Venezuela? Ou seja, a gente tem eleição para presidente, sempre tem alguém em alguma entrevista ou em algum debate
que vai perguntar para o candidato o que ele acha da Venezuela, qual é a opinião dele sobre o Maduro e por aí vai. Mas é evidente que se trata, né, de um assunto que vai colar muito nessas narrativas. E vocês sabem que eu detesto essa expressão narrativa, mas ela é muito utilizada hoje em dia, então a gente acaba tendo que usar também. Mas nessas narrativas polarizadas que nós vivenciamos hoje. Então, você dizer se você é a favor ou contra um regime do Maduro, ou se você é a favor ou contra a própria pessoa do Maduro, o chavismo e tudo mais, isso diz muito sobre o que você pensa, ou quem você seja, ou de qual lado você esteja. E nós, brasileiros, sem dúvida nenhuma, estamos hoje numa realidade radicalmente polarizada. Há quem negue isso, há quem diga que é uma polarização construída de fachada, mas há quem diga que nós basicamente hoje temos uma realidade política quase tão semelhante como a americana, onde lá só existem basicamente dois grandes partidos, os republicanos e os democratas. E hoje aqui nós nos dividimos basicamente com os dois grandes polos nas disputas eleitorais de âmbito nacional. De um lado, o lulopetismo, do PT, e do outro lado, uma força, né, que ascendeu e cresceu bastante desde 2013 no país, que foi o bolsonarismo, as direitas ou extremas direitas relacionadas ao bolsonarismo. Então, voltando aqui, eu sinto que essa questão da Venezuela, muito mais do que uma preocupação real com o país, com a realidade daquele povo, com a realidade dos exilados que fogem daquele regime, né? Essa questão humanitária. Mas me parece que a preocupação da grande maioria daqueles que se dispõem a discutir esse assunto não está relacionada com isso, mas sim no mero posicionamento ideológico, na busca, né, por uma afirmação simbólica dos seus valores e princípios, né, como que se uma vitória do Maduro fosse uma vitória, então, das suas bandeiras pseudo-revolucionárias, simbolicamente representativas do imaginário de uma esquerda revolucionária, que no nosso país já não existe mais. Se é que um dia existiu, talvez até a ditadura, mas que hoje em dia não tem mais, não há mais razão de ser. Desde a queda, inclusive, do Muro de Berlim, no nosso caso, mais especificamente, desde a promulgação da Constituição de 88. Então há esse entusiasmo, né, de uma ala da esquerda brasileira, com esse fetiche, né, de ter o Salvador, de ter o revolucionário, o libertador dos povos e tudo mais, de modo que como se houvesse uma obrigação moral, né, dos setores da esquerda brasileira terem que defendê-lo a ferro e fogo a todo custo, independentemente da realidade que esteja sendo praticada por lá. E aí vão dizer, mas o Maduro não é um ditador. Muito pior seria a Venezuela nas mãos da oposição, fascista, direitista. Mas sob o ponto de vista de uma democracia, tal qual nós temos configurada, por exemplo, aqui no nosso país, na nossa Constituição de 88, essa perpetuação no poder, eu vou usar só esse critério, essa perpetuação no poder, desde Chávez, passando agora pelo Nicolás Maduro, desde 2013 no poder, e agora essa relutância a todo custo em manter-se no poder. Hoje é quarta-feira, as eleições foram no domingo e até agora não se tem aí divulgação com muita clareza das atas, dos procedimentos que, salvo engano, o próprio processo eleitoral venezuelano prevê como medidas, né, para se auditar esses votos, para se conferir, né? Interessante que lá na Venezuela o modelo de urna eletrônica, né, é justamente aqueles que alguns setores brasileiros pregam que deveriam ser no Brasil, né? Ou seja, é uma urna eletrônica, mas que também ela gera um voto impresso que fica retido ali num compartimento da própria urna. Então isso permite, né, em caso de dúvidas, em caso de suspeitas de fraude, que haja ali uma recontagem de votos. Mas também existem os chamados boletins de urna, as atas, né, que são impressas também nas sessões eleitorais. Isso já poderia ter sido disponibilizado e parece que por alguma razão está havendo aí algum tipo de resistência por parte do governo, do próprio Maduro, em disponibilizar esses documentos. Então isso não levanta a suspeita, isso não mostra, não é
de uma certa forma, não é um indício, uma certa evidência de que o Maduro ele não quer largar o osso, né? E com isso, ele acaba dando razão e motivos para que ele seja apontado como, no mínimo, um líder totalitário que se esconde por trás do autoritarismo das Forças Armadas, das polícias, no aparelhamento das instituições, inclusive o próprio Conselho Eleitoral, que, se eu não me engano, é o responsável pelas eleições na Venezuela. Então, sinceramente, não faz muito sentido para mim essa defesa apaixonada que muitos aqui no Brasil, sobretudo do campo da esquerda, fazem em relação ao chavismo e ao regime que, ao meu ver, claramente tem traços de totalitarismo do Nicolás Maduro. Por outro lado, eu acredito como sendo também criminoso o bloqueio, os embargos internacionais que são feitos em relação à Venezuela. Esse é um dos motivos, né, que faz com que a população venezuelana sofra as mais diversas agruras, passe fome e sofra uma pressão indigna, juridicamente incompatível com as práticas internacionais, de gerar uma pressão interna na população para que os rumos da política sejam decididos por fatores externos e não internos, o que toda democracia liberal consideraria como sendo o mais correto. E aí eu vejo também um lado aqui da nossa sociedade brasileira, aqueles que se colocam à direita do espectro político, batendo palmas para essas medidas imperialistas que são tomadas contra um país irmão que está aqui do nosso lado, onde quem realmente sofre é a população, é o povo, que não deveria ter a sua liberdade atingida, forçada, para que, claro, as eventuais mudanças que tivessem que ocorressem de modo natural, sob o ponto de vista político, eleitoral, sem que as pessoas morressem de fome. Então também não dá para aceitar e não dá para a gente concordar com aqueles que dizem simplesmente manter os embargos mesmo, porque o fulano é um ditador, e ditador é assim que se resolve, enfim. Não é esse o caminho, ao meu ver. Agora, um aspecto que realmente eu entendo e que eu considero de fato relevante, que precisa ser também feito aqui um rápido comentário, é que simplesmente, claro, não dá para nós, como nação, como Estado, e dado o posicionamento que o Brasil ocupa, né, na América do Sul, de simplesmente também ignorar o que está acontecendo na Venezuela, e por isso também eu acredito, sim, aí sim, de fato, né, a necessidade de haver um posicionamento do Estado, né, um posicionamento oficial do Estado, por meio do seu chefe de Estado, que, claro, é o executivo, né, mas isso se estende também, eu entendo, aos demais poderes, né, ao poder legislativo, ao poder judiciário, no que diz respeito às consequências diretas e indiretas que essa crise de longa data, de décadas na Venezuela, causa também para a nossa realidade, posto que somos um país fronteiriço e, por conta disso, somos um dos principais destinos, salvo engano, ao lado da Colômbia, de exilados venezuelanos que têm sofrido, né, com toda essa tragédia humanitária que tem abatido a Venezuela. Isso faz com que o nosso país seja buscado por essas pessoas, muitos deles também perseguidos politicamente, e daí temos que lidar, né, com esse contingente de pessoas chegando ao nosso país, sobretudo na região norte, né, mais especificamente no estado de Roraima, ao mesmo tempo que tem aí, então, essa questão relacionada ao controle das fronteiras, mas, ao mesmo tempo, também os compromissos humanitários e previstos em tratados internacionais com relação a refugiados, que o Brasil adere, né? Então, no sentido de ter que se administrar tudo isso. Daí porque o nosso país, o Brasil, acaba assumindo, né, um posicionamento de importância incontestável para, de alguma maneira, contribuir na solução, na resolução desses conflitos. E aí, de novo, a polêmica acaba se tornando grande, porque o que nós temos hoje, né, no poder, o Lula em nenhum momento, acho que em nenhum momento da sua vida escondeu a sua simpatia, né, por esses mandatários venezuelanos, desde o Chávez passando pelo Maduro atualmente, e aí tudo se torna ainda mais complexo e delicado, a ponto então de termos essas declarações do Lula a respeito
da situação atual da Venezuela. Então nós tivemos um processo eleitoral que teoricamente foi pacífico. Não houve violência, não houve nada disso. Tem um resultado apertado. Ou seja, então, como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, tiver apresentado as atas, sabe? E for consagrada que a ata é verdadeira, sabe? Todos nós temos a obrigação de reconhecer o resultado. Então vejam só, essa declaração aí do Lula, embora ela ainda não seja definitiva, né? Ele mesmo diz, claro, até aí ele tem razão, que vão se aguardar aí as disponibilizações, como eu disse, né, dos boletins de urna, né, para se apurarem aí os votos, para se verificar a lisura das eleições. Mas daí ele dizer que é uma situação pacífica, que está se fazendo aí um alarmismo tremendo, de que não tem que tá tudo normal. Não tá normal, né, pessoal? A gente sabe que não tá. A realidade venezuelana não é a mesma da nossa no Brasil. E olha que a nossa não é também das melhores. O Lula era um dos primeiros a saber disso, né? De que esse negócio, que infelizmente, né, pessoal? Deixa para a justiça resolver. Não é bem assim. Porque a justiça ela pode estar aparelhada, ela pode estar cooptada. E é quase unânime aqueles que dizem que é assim na Venezuela. Todos esses órgãos relacionados à justiça, aos conselhos eleitorais, ou seja, aqueles órgãos que controlam e administram as eleições, estão dominados pelo chavismo, pelo Maduro. O Lula sofreu um processo parcial. Todo jurista sério sabe disso. O Lula tem as suas culpas, tem o seu rabo preso. Não nos enganemos. Mas o processo da Lava Jato foi um processo completamente viciado. E aí, ele vai dizer que dá para confiar cegamente em determinados setores da justiça? Tudo bem que no caso do Lula ele conseguiu depois uma reversão, mas isso a muito custo, né? Houve a necessidade de se colocar às claras tudo o que acontecia nos bastidores da Lava Jato. O STF teve que tomar ciência dessas irregularidades. O STF teve que mudar o seu próprio posicionamento. Quem garante que lá na Venezuela vai acontecer o mesmo? Quem garante lá na Venezuela que os opositores terão, de fato, paridade de armas, isonomia, autonomia, para apresentarem as suas eventuais provas? Então vejam, é uma questão realmente bastante complicada. E não me parece que terá uma solução pacífica, infelizmente. E, por fim, eu considero que mais saudável seria para todos nós, ao opinarmos, né, sobre essas questões, que não perdêssemos de vista os valores universais do que nós consideramos como sendo uma democracia em que as instituições realmente tenham a sua autonomia, tenham o seu funcionamento adequado de acordo com a própria Constituição do país, sem interferências, sem aparelhamentos de outros poderes, de fato, autonomia e independência. E não adianta de nada existir apenas uma aparência, uma fachada, um verniz de democracia. De fato, é necessário que, de fato, existam medidas, posicionamentos, comportamentos que coloquem em prática a democracia. Embora se diga, né, que além de se dizer que um Estado ele seja democrático, ele tem que aparentar também ser democrático, ele tem que trazer todas as evidências a olhos nus para que quaisquer observadores, tanto internos, nacionais, quanto externos, internacionais, possam dizer: estamos diante de uma verdadeira democracia. Estão aí todas as ferramentas, todos os elementos claros para que possamos dizer
que se trata de uma sociedade, de um país e de um sistema eleitoral verdadeiramente democrático, rígido e confiável. Você que chegou até aqui agora, com base em tudo que tem sido mostrado em relação a essa eleição venezuelana, vocês acham realmente que não aconteceu nenhum tipo de irregularidade, que aquele sistema, de fato, é um sistema democrático, regular e legal? Digam aí nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. E mais uma vez agradeço imensamente a presença, a audiência de todos e todas. Espero que tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, se inscrevam aqui no canal. Deixem uma curtida aqui neste vídeo, deixem aí os lembretes e as notificações devidamente acionadas para que vocês possam aí receber futuramente os nossos vídeos e vocês possam estar aqui de volta conosco. Ou quem sabe compartilhando, trazendo mais pessoas que vocês possam acreditar que também venham a gostar dessas análises, desses comentários, o que para mim será claramente, evidentemente, uma grande alegria e vocês terão a minha gratidão de sempre. Muito obrigado então, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, vamos sair da caverna.